O objetivo dessa parte 2 da aula 8 é eu poder exemplificar a aplicação de um conversor CC-CA utilizando como exemplo um inversor fotovoltaico. Esta aplicação ela tem sido muito utilizada atualmente e por isso acho que vale a pena, né, investir tentando entender um pouco mais como que funciona esse tipo de conversor CC-CA. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Alan Cupertino, que foi quem desenvolveu parte do material que eu vou utilizar aqui na aula de hoje. Este material é utilizado no Draft, que é uma forma de entrada no GCEP, né? Então, a maioria dos estudantes que entram no GCEP hoje em dia utilizam esse material para fazer o Draft. Então, os inversores fotovoltaicos eles têm as mais diferentes características, né? Cada fabricante tem a sua liberdade para dimensionar o tamanho de barramento CC, né? O nível de tensão que vai conectar na rede, a potência que vai fluir, né? Então a gente encontra no mercado uma grande variedade, né, de concorrentes. Quando a gente olha internamente, todos são bem parecidos. Então, geralmente tem um estágio CC-CC de entrada, um barramento CC formado por um banco capacitor e o estágio CC-CA, né, ou CC-AC aqui. E o objetivo desta aula é a gente focar bastante nesse estágio CC-CA. Nesse estágio é permitido, né, é possível controlar a injeção de potência ativa e reativa na rede elétrica. Lógico que a potência ativa vai depender da quantidade de energia disponível, né, naquele momento, vindo da irradiância solar. Né. Realizar a proteção do sistema fotovoltaico quando existem problemas na rede elétrica. Então, por exemplo, quando tem uma falta de energia, né, ou quando a rede elétrica da concessionária tem algum problema, o inversor não pode ficar conectado. Então já existe um circuito, né, de sincronismo e proteção que detecta que a rede não está presente ou aconteceu alguma anomalia na rede e o inversor desliga. Então tem que ter essa proteção para desligar. E os inversores geralmente são classificados em monofásicos ou trifásicos. Os acima de 7 kW geralmente são trifásicos. Então, até 5 kW, 7 kW é bem comum a gente encontrar alguns fabricantes que apresentam a solução monofásica. Mas acima dessa potência é mais comum a gente ver a solução trifásica. Aqui é para a gente poder entender um pouco melhor internamente um conversor. Esse conversor é da empresa PHB Solar, que é um comercializante aqui do Brasil, né? Eles produzem boa parte da tecnologia do inversor, né? E vendem aqui com a sua própria marca chamada PHB. Então nós temos o estágio 1 aqui, é o capacitor do boost, o 2 é o indutor do boost, então ele tem um boost de entrada, o 3 é o capacitor, é o banco de capacitores, né, do barramento CC, no caso aqui são 3 capacitores, o 4 são 2 indutores utilizados na saída do inversor, no lado CA, como filtro, e o 5 é o capacitor desse filtro, então é um filtro LC. E também tem toda essa parte aqui, que é o condicionamento de tensão, corrente, tem o DSP de proteção, de sincronismo, então todas as funções são programadas num DSP. Pensando agora no inversor trifásico, nós basicamente podemos ou não ter o estágio CC-CC. Então algumas aplicações têm o estágio CC-CC e muitas não têm. Então pensando nas aplicações que não têm o estágio CC-CC, os painéis ficam conectados em paralelo com o banco de capacitores. E o inversor é responsável por injetar essa corrente contínua na rede elétrica alternada. Aqui está o filtro LCL, é bem utilizado. Algumas aplicações utilizam o filtro LC e somente para baixa potência, muito baixa potência, que utilizaria apenas um filtro indutivo. Mas na vida real a maioria utiliza um filtro LC ou LCL. E aqui nesse ponto VG seria a tensão de saída do inversor fotovoltaico. A maioria, né, dos inversores utilizam IGBTs como chave, né? Lembrando que os IGBTs têm algumas características de queda de tensão, né? Então explorando um pouco mais, né? Então a corrente máxima é uma função da temperatura na junção do dispositivo. Então geralmente a gente tem que olhar no datasheet do IGBT qual que é a corrente para uma determinada temperatura. Necessita de um projeto térmico, porque durante boa parte do dia o conversor opera em potência nominal, então nesses momentos esquenta bastante o conversor, né? Então eu preciso de um dissipador na parte de trás. Não são chaves semicondutoras bidirecionais e corrente.
logo precisamos ter diodos, né, em antiparalelo aqui para poder fluir corrente no sentido contrário, né, porque os IGBTs são sensíveis à polarização reversa, uma tensão negativa entre coletor e emissor. Então, se você colocar uma tensão reversa, no caso um IGBT de 1800 volts, ele pode queimar com uma tensão reversa de menos 20 volts. Então, não podemos colocar o IGBT sem o diodo antiparalelo. E a queda de tensão diretamente polarizada, um diodo não passa de 2,5 volts. Então, geralmente, são diodos de potência e queda de tensão um pouco maior. Pensando, então, num sistema trifásico, né, nós sempre temos os pares, né, S1, S2 formam um braço, S3, S4 formam outro braço, S5, S6 formam o outro braço. E devem ser complementares a fim de evitar o curto-circuito, porque como eu tenho uma fonte CC aqui, se eu ligar o S5 e o S6 ao mesmo tempo, eu estou curto-circuitando essa fonte. Então, nunca posso fazer isso. E aqui seria a forma de onda da saída. Então, imaginando em relação, né, ao zero, né, ou a metade do barramento, então nós temos dois conceitos aqui, o neutro, né, que seria lá da carga, e a metade do barramento. Então, tem hora que eu ligo metade superior, tem hora que eu ligo a metade inferior, né? Então, aqui seria meu ponto médio, meu ponto zero, né? Então, por isso que se eu tiver uma fonte de 500 volts aqui, então eu posso dividir em duas de 250, então eu poderia ligar 250 positivo menos 250. Então seria a modulação que eu consigo fazer nas fases aqui. Essa modulação inicial seria considerando aqui, né, 60 Hz, ligar a chave uma vez em cada meio ciclo, né, ou um par de chave, né? Então eu poderia ligar S5 e S4, isso aqui eu ligaria durante meio ciclo e uma chave complementar no semiciclo negativo no outro meio ciclo. Então essa é uma possibilidade, né? Eu tô fazendo o inversor, se a gente observar essa forma de onda aqui é de tensão alternada, então é muito fácil, através de uma fonte CC, eu transformar em uma fonte CA, né? Só que essa forma de onda quadrada, ela não é aceita, né, para conexão no sistema elétrico. Então, se as chaves elas forem comutadas com a frequência da rede elétrica, que é o caso aqui, né, 60 Hz, a forma de onda da tensão será dada por VA0, né? E observe que a forma de onda está com a metade do barramento, conforme eu já comentei. Portanto, existem dois níveis de tensão apenas, o que justifica chamar essa topologia de inversor dois níveis. Então, aqui que vem o nome dois níveis. Então, muitas pessoas falam, é a topologia dois níveis, né? Poderia ser a topologia, às vezes, três níveis? Sim. Então, existem outras topologias, chamada, por exemplo, o NPC, né? Poderia ter três níveis. Então, neste caso aqui, né, se for modular desse jeito, na tensão de fase, a tensão é dois níveis. E qual é o problema dessa tensão quadrada, né? O grande problema dessa metodologia é que o espectro de uma onda quadrada contém harmônicos ímpares de baixa ordem, que são de difícil filtragem e, portanto, indesejáveis. Ou seja, eu estou inserindo no sistema, se eu modulasse a 60 Hz, né, uma onda quadrada de 60 Hz, eu estaria incluindo 180 Hz, que é o terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico, e esse inversor não passaria na norma, que para o sistema elétrico brasileiro e muitas normas internacionais, esse mínimo de THD seria 5%. Mas se eu observar só de terceiro harmônico, já estourei a norma já. Então, não é permitido conectar desse jeito, né, com a forma de onda quadrada na rede elétrica senoidal. E aqui, para a gente explorar um pouco mais, né, então a componente fundamental da tensão sintetizada, se eu posso calcular o valor médio dela, né, que seria 2π sobre VDC na fundamental, ou seja, se eu tiver 500 volts, esse valor aqui, ó, na fundamental de fase seria 2 vezes 500, então 1000 dividido por π, né? Então daria aqui 300 e poucos volts de fundamental. As outras componentes, né, seriam as componentes indesejadas. Quando eu observo a tensão de linha, eu observo que aparece apenas as tensões múltiplas de 6N mais ou menos 1. Então, o que isso quer dizer? 6N, né? 6 vezes 1, 6. Mais ou menos 1 daria 5 e 7. Então, aparece 5 e 7. 6 vezes 2, 12. Mais ou menos 1 daria 11 e 13. Aqui, 17 e 19. Então, não apareceria na tensão de linha a terceira harmônica, por exemplo. Okay? Só os múltiplos de 6 mais ou menos 1.
Quando eu observo a tensão da carga, observe que eu estou falando de V a N. Eu não estou falando de V a 0. Então, isso é em relação ao neutro da carga. Então, na tensão de fase da carga, também não aparece aqui a terceira harmônica. Então, é bem interessante essa estratégia, porque se eu não estiver utilizando a tensão V a 0, geralmente esses inversores, a saída deles é só 3 fios, ou seja, não permite acesso a um barramento, né, um meio do barramento. Então, quando eu olho para a minha tensão de fase, na carga, essa tensão ela não tem terceiro harmônico. Então, já reduz bastante a taxa de distorção harmônica, né? E falando agora desta relação, né, então, o que seria essa tensão VA0 na fundamental, né? A tensão sintetizada da fase A em relação ao meio do barramento CC na frequência fundamental, 2π sobre VDC. Isso aqui nos indica em relação ao quanto que eu consigo aproveitar da minha tensão VDC. Então, isso é conhecido como, né, a relação de modulação. Então, dependendo da estratégia de modulação que eu utilizar, né, essa relação é o limite superior do aproveitamento do barramento CC da topologia estudada. Outro ponto interessante é que a tensão aplicada na carga apresenta 6 saltos dentro de um ciclo. Por esse motivo, quando o inversor opera dessa forma, costuma-se dizer que ele está operando no modo six-step. E no modo de operação six-step, né, não é possível controlar a amplitude da tensão que está sendo sintetizada. Dessa forma, as estratégias que proporcionam obter uma tensão variável, sem conteúdo harmônico de baixa frequência, é interessante. Neste contexto, a modulação por largura de pulso, né, o PWM, é uma técnica largamente utilizada. E a estratégia PWM ela permite o controle da tensão e da frequência aplicada na carga. Só voltando aqui no slide anterior, então por que ela é conhecida como six-step? Então, se a gente contar aqui na tensão de fase da carga, então eu tenho 1 step, 2, 3, 4, 5, 6. Aí começaria novamente aqui. Então, por isso que esses são os 6 passos, né, da tensão que eu consigo observar na carga. Por isso essa técnica é conhecida como fixed step. Por isso essa técnica é conhecida como six step, os 6 passos, né? Então, o que foi dito em relação à tensão, que eu só consigo ligar, no caso aqui, o máximo, né? O máximo da tensão ou o mínimo da tensão. Então, eu não consigo ligar, por exemplo, metade da tensão. Para me ligar metade da tensão, eu teria que ligar essa tensão VDC durante metade do período e deixar em zero durante a outra metade do período. Então, se eu fizer isso, eu consigo sintetizar metade da tensão, mas na média, não que eu consiga colocar de uma só vez a metade da tensão. Entendendo um pouco melhor então a estratégia de modulação, né? Então tem um exemplo bem interessante aqui para a gente ver a senoide. Então nós teríamos uma senoide que o inversor teria que sintetizar na rede elétrica, e eu estou comparando essa senoide com uma triangular. Essa triangular vai me definir qual é a frequência de chaveamento do meu sistema. Então a estratégia tradicional, conhecida como modulação senoidal, né, como modulação senoidal, ela compara o sinal senoidal, a qual deseja-se sintetizar, com uma portadora triangular na frequência de chaveamento. Então, por exemplo, aqui poderia ser 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz. Então, quanto mais alta a frequência, mais eu desloco minhas componentes harmônicas. Entretanto, o DSP, ou o processador, vai ter que ter uma potência maior para poder fazer esses cálculos numa velocidade muito rápida. Então aqui seria a comparação da fase A, B e C com essa portadora, né? E isso geraria uns pulsos de acionamento, que é liga ou desliga, sendo que a chave 1, 2 e 3 são as chaves da parte superior, do braço superior, e as outras seriam complementares, né? Então teria um S barra, um S1 barra, S2 barra e S3 barra para o braço, né? A parte de baixo do braço, então ela é complementar. À medida que a amplitude do sinal senoidal, né, ela aumenta, em relação à amplitude da triangular, a tensão sintetizada também aumenta. E é possível provar que enquanto a amplitude da referência for menor que da onda triangular, a relação é linear. E quando o modulador opera nessa região, diz-se que ele está na região linear. Então vamos ter um exemplo aqui. Então, estamos modulando aqui, né, uma amplitude de referências iguais à amplitude da portadora, ou seja, eu tenho uma senoide que vai de -1 a 1, e uma triangular que vai de -1 a 1.
A tensão de barramento é 500 volts e a frequência de chaveamento é 1200 Hz. Então, quando eu observo aqui, né, eu não consigo saber se está ou não sobremodulando. Então, vejo aqui a tensão de linha, vejo a tensão de fase na carga. Quando eu observo agora, é possível verificar que as componentes harmônicas aparecem na frequência de chaveamento e em bandas, né, laterais, que seriam, neste caso aqui, mais ou menos 2 vezes a frequência da rede. Na tensão de linha não aparece essa componente na frequência de chaveamento, nem na tensão de fase da carga. Agora, então, é que eu estou no limite da região linear, ou seja, a senoide é igual a triangular. Então, neste exemplo, né, observa-se que o primeiro conjunto de harmônicos se encontra em torno da frequência de chaveamento, o que facilita a filtragem. Então, quanto mais alta a frequência que eu conseguir colocar minhas harmônicas, mais fácil é filtrar. E no limite da região linear, o modulador ele sintetiza uma tensão máxima igual a VDC sobre 2. A gente observou, né, que é metade. Define-se o índice de modulação como sendo, então, essa tensão VA0 dividido pela tensão V6 step. Então, VA0 dividido por 2π sobre VDC. Então, esse aqui seria o meu índice de modulação neste ponto. Então, o índice de modulação máximo, né, alcançado na região linear do senoidal PWM, dessa técnica, é 0,785. Então, existem outras técnicas muito melhor que essa, que permitem, né, aproveitar melhor o barramento CC. Então, o que acontece na região não linear? Então, quando a amplitude da referência se torna maior que a amplitude da portadora, ocorre um fenômeno conhecido como sobremodulação. E nessa região, a relação entre a tensão sintetizada e a amplitude da referência não é mais linear. Além disso, harmônicas de baixa frequência aparecem no sinal sintetizado. E esse é um grande problema. Então, observe, né, que até 0,78 eu estou na região linear. O que isso quer dizer? Que se eu aumento o meu índice de modulação, ou aumento a minha amplitude da minha senoide de referência, 10%, a tensão de saída aumenta 10%. Acima da região linear, o que acontece? Eu posso aumentar 20% a minha senoide, mas a minha tensão de saída não aumenta 20%. Então, continua aumentando, né, quando aumenta a minha senoide, mas aqui não aumenta proporcional. Então, por isso que eu estou na região não linear. Outro problema, né? Então, aqui colocando, né, uma senoide 1,5 vezes maior que a amplitude da triangular. Então, a triangular é sempre de menos 1 a 1, quem varia é a senoide. Então, a senoide pode ser 0, pode ser meio, pode ser 1, e no caso aqui, extrapolando, né, se a gente colocar 1,5, né? Então, neste caso aqui, a amplitude variando de menos 1,5 da triangular até 1,5. Então, observe, primeiro fenômeno aqui na tensão de fase do inversor. Como a senoide é muito mais alta, ou muito maior que a triangular, observe que já começa a ficar muito tempo ligado sem chaveamento. Isso aparece tanto na tensão de fase, quanto na tensão de linha do inversor. Talvez aqui na tensão de fase da carga não é tão perceptível. Mas aqui, tanto na tensão VAB quanto na tensão VA0, ela é bem perceptível. Essa chapada aqui na curva, né, na curva da tensão, olha o que ela provoca. Ela provoca o aparecimento de componentes de baixa frequência. São terceiro, né, quinto, né? Então, essas componentes são muito indesejáveis. Então, trabalhar nessa região de sobremodulação, talvez por questões transitórias seja até permitido, mas em regime permanente você não pode trabalhar injetando muito terceiro harmônico. Então não é desejável trabalhar na região de saturação aqui, na região não linear. Então existem várias estratégias para podermos melhorar esse aproveitamento do barramento CC. Uma das primeiras estratégias é a inserção de sequência zero. Então, a limitação da máxima tensão a ser sintetizada pela técnica senoidal PWM, que a gente acabou de ver, ela está intimamente relacionada com a característica do sinal de referência. A inserção de harmônicos ímpares, múltiplos de 3 componentes de sequência Z, ao sinal de referência, permite um maior aproveitamento do barramento CC. Aqui é um exemplo, então. Então, observe essa onda aqui, a amarela. Então, está sendo inserida essa onda amarela na onda, somando a amarela com a verde. Então, a verde é a que eu gostaria de sintetizar.
e estou inserindo aqui uma componente amarela, que seria uma componente de 180 Hz, ou seja, o terceiro harmônico. A resultante é essa onda vermelha. Então é a soma. E observe que as duas aqui, a amarela e a azul, né? A amarela e a verde, estão em fase. Logo, no pico da fundamental de 60 Hz, está acontecendo o mínimo da componente de terceiro harmônico, que eu acabei de inserir. Logo, ocorre um achatamento do pico. Se ocorre um achatamento do pico, observe que a distância agora dessa onda vermelha até o 1, que seria o máximo, aumentou. Então, antes o verde estava exatamente no pico, estava no limite da região linear. Agora não, agora a vermelha não está mais perto da região limite da região linear. Então, eu consigo aumentar ainda mais a componente verde, né, a fundamental. Eu vou estar indicando para o meu modulador que, na verdade, eu quero modular essa onda vermelha. Então, aqui está sendo, nesse exemplo aqui, mostra a inserção dessa componente, né, de terceiro harmônico ao sinal que eu quero sintetizar. Então, quando uma onda de terceiro harmônico com 1/6 da amplitude do sinal de referência é somado ao sinal de referência. Então, também esse valor da amarela é definida, neste caso, como 1/6 da onda de referência. Então, isso é muito interessante porque a pergunta agora é: qual é a consequência dessa inserção de terceiro harmônico, né? Então é importante observar que, como esse inversor geralmente não dá acesso ao neutro, né, você não tem acesso a um fio neutro, né, ou a um ponto de neutro, e você só tem acesso à tensão de linha, na tensão de linha essa componente não aparece. Então eu vou mostrar daqui a pouco que ela não aparece. Dessa forma, a região linear se estende, visto que pode-se adicionar mais componente fundamental até que as amplitudes do novo sinal de referência e da portadora se igualem. Então, a componente terceira harmônica ela não aparece na tensão de linha do inversor. Quando eu observo a tensão de fase do inversor, sim, ela está presente aqui, a que eu inseri. Mas quando eu olho a tensão de linha, não aparece, e quando eu olho a tensão de fase da carga, também não aparece. Então aqui está o grande truque dessa técnica, né? E ela não é utilizada apenas em inversores fotovoltaicos. Muitas outras aplicações também utilizam essa técnica para poder estender o barramento CC. E não acrescenta harmônica de baixa frequência na tensão da carga, ou na injeção para a rede elétrica, e dessa forma a região linear se estende, visto que pode-se adicionar mais componente fundamental até que as amplitudes do novo sinal de referência da portadora se igualem. E agora eu vou falar de outras técnicas também muito utilizadas na indústria, né? Por exemplo, uma muito famosa é a estratégia de modulação Space Vector PWM. Então a técnica de modulação conhecida como Space Vector PWM, ela baseia-se na teoria de fasores espaciais e associa a cada estado de comutação das chaves um vetor espacial no plano complexo. Então observe que eu não consigo sintetizar metade da tensão. Se eu tentar sintetizar, por exemplo, essa tensão Vs aqui, eu não consigo. Mas eu consigo sintetizar lá no inversor trifásico essa amplitude, aqui, V100, e essa outra amplitude, V110. Logo, qual que é a estratégia? Eu posso pegar esse sinal que eu quero sintetizar, dividi-lo em uma componente D1 e outra componente D2, e eu sei que eu preciso ficar ligado agora nesse vetor V100 um Duty Cycle. Então eu não vou ficar ligado 100% do tempo. Eu vou ficar ligado apenas nesse vetor durante um determinado Duty Cycle. A mesma coisa nesse outro vetor V110. Então eu vou ficar ligado apenas um determinado Duty Cycle. E a resultante desses dois vai me dar o valor que eu desejo. Então é assim que funciona a técnica Space Vector PWM. Então, lógico que você tem que atrelar qual que é, por exemplo, V100 seria ligar a fase AB, por exemplo. V010 seria ligar a fase BC. Então eu teria 6 possibilidades, né? E além disso eu tenho os pontos de zero. O que seriam os pontos de zero? Se eu ligar todas as chaves do braço superior ou todas as chaves do braço inferior, eu teria um ponto de zero, porque eu não estaria colocando diferença de potencial na saída. Na sua implementação mais elegante, né, o Space Vector PWM detecta a posição no plano complexo da tensão e seleciona sempre 4 vetores para sintetizá-lo. Então
Então seriam 2 vetores de tensão e 2 vetores nulos aqui. No limite da região linear, né, o modulador Space Vector PWM ele sintetiza uma tensão máxima igual a VDC sobre raiz de 3. Então eu consigo melhorar a utilização do meu barramento CC. E observa-se que a estratégia de modulação Space Vector PWM ela apresenta um ganho de aproximadamente 15% em relação ao senoidal PWM. E de fato a modulação vetorial ela resulta em um maior aproveitamento do barramento CC, que é sempre importante. Falando especificamente agora do design, né, do barramento CC, a topologia de inversor utilizada ela necessita de um barramento CC de corrente contínua com tensão regulada. Então, geralmente, essa tensão aqui é muito bem regulada. Então, eu preciso de calcular a minha capacitância e também qual é o valor dessa tensão. O valor dessa tensão é muito dependente de quanto de energia que eu preciso injetar na rede elétrica e também qual que é a tensão da minha rede elétrica. Então, tudo isso influencia na definição desse valor dessa tensão, e o Ripple também define qual que é o valor dessa capacitância que eu preciso calcular, né? Então, neste caso aqui do inversor da PHB, tem 3 capacitores aqui. No caso, este aqui é um inversor monofásico, né? Não é trifásico igual essa figura aqui, mas apenas é um exemplo. Então, como é que a gente pode calcular, né, o capacitor? Então, pela seguinte fórmula, 3 vezes a corrente de pico de fase do conversor, dividido por 4 vezes a frequência da rede, vezes a variação da tensão que eu quero, né, o ripple de tensão que eu quero no barramento. Então, quanto menor o ripple que eu desejar, né, para o meu sistema, maior vai ser este capacitor. Quanto mais corrente passar pelo meu sistema, maior vai ser meu capacitor. Geralmente aqui a frequência é fixa, né, então não vai impactar nos meus cálculos. E este valor mínimo ele tem a finalidade de garantir que o modulador irá operar na região linear e, portanto, não irá gerar harmônicos de baixa frequência, porque tem que lembrar agora que esse valor não é fixo, ele fica oscilando em torno de um valor médio. Logo, eu tenho um valor mínimo dessa tensão. E deve-se lembrar que o inversor está conectado à rede elétrica e, portanto, deve sintetizar uma tensão superior à tensão da rede, a fim de proporcionar a injeção de potência na mesma. Ou seja, se a quantidade de não for maior que a tensão da rede, eu não consigo injetar corrente na rede. E essa é a função do inversor fotovoltaico. Então, algumas dicas, né, para vocês calcularem qual seria essa tensão mínima do barramento CC. Então, a gente tem que fazer alguns cenários, né, de operação. Primeiro, né, a impedância de saída do conversor é considerada 8%, né, ou 0,08 PU, com uma variação de 5% em torno desse valor. Então, o que seria essa impedância de saída aqui? Seria devido aos filtros, né, que eu tenho na saída do meu inversor. Então, eu tenho indutância, né? Então, eu tenho queda de tensão aqui no sistema. Então, eu estou considerando que isso representa 8%. E esse valor pode ainda variar 5%, porque com o passar do tempo, dependendo da temperatura, esses parâmetros físicos eles podem mudar. A tensão da rede ela pode variar em torno de 5%, ou seja, se eu estou conectando uma rede de 220, na verdade, eu tenho que pensar que essa rede, a tensão pode subir um pouco. E é permitido pela norma que ela suba um pouco e permaneça adequada para os padrões brasileiros. Então, nós estamos definindo um valor de 5%. Por exemplo, em aplicações zona rural, a tensão pode oscilar mais, né, devido à instabilidade do sistema. Não necessariamente instabilidade, mas devido às variações que acontecem em zona rural. Então, isso tem que ser pensado se esse valor de 5% é adequado. E o barramento CC, no pior caso de operação, ele irá apresentar 10% de oscilação, então esse seria o ripple do barramento CC, e um erro de 2% em regime permanente. Então esse erro pode acontecer devido a uma medição, né, de um sensor, qualquer coisa, porque a tensão pode oscilar 10%, mas pode ser que seu sensor está medindo para mais, então é 2% de erro aí na medição. E baseado nessas considerações, a tensão mínima a ser sintetizada, né, então aqui seria 5%, né, de variação da tensão da rede, aqui a queda de tensão na impedância do conversor, mais 5% de variação. Ou seja, teríamos que a tensão sintetizada por um inversor tem que ser no mínimo 1,139 a tensão VG, que é o pico da tensão de fase no ponto de conexão com a rede. De acordo com a terceira consideração que eu fiz no slide anterior, né, o valor mínimo da tensão de barramento CC será 0,88 VDC. Por quê? Seria 10% de ripple mais 2% de erro. Então isso daria menos 12%. Né? Então eu tenho que considerar que minha tensão mínima pode chegar a 88%, né, ou 0,88 do barramento CC que eu estou controlando, o valor médio que eu estou controlando. E fazendo essa consideração, junto com a primeira consideração,
eu vou chegar que a tensão do barramento CC ela tem que ser no mínimo 2,24 vezes a tensão de pico, né, de fase do ponto de conexão. Então essa é uma dica, né, para o projeto, para você poder calcular esse valor. Vamos considerar agora uma aplicação, né, um exemplo aqui. Considerando-se o inversor injetando potência ativa, a corrente do barramento CC apresenta um valor médio, que corresponde à transferência de potência ativa da fonte contínua para a fonte alternada, e apresenta também um ripple de alta frequência, que corresponde ao ripple do barramento CC. Então, estou utilizando exatamente aqui os mesmos parâmetros anteriormente, né, imaginados, né? Então, eu estou usando aqui uma referência indo no limite da região linear e uma triangular de 1200 Hz. Então, esta aqui é a corrente do capacitor. Como pode se observar, o capacitor tem hora que a corrente chega até a zero, né? Tem hora que chega no máximo. Então, o importante aqui é o valor médio que define quanto de potência ou de energia eu estou transferindo para a rede alternada, né? Quando eu faço a análise de Fourier da tensão sintetizada pelo inversor, observe que minha referência é senoidal. Então, eu estou aqui com 1 PU de referência, mas a minha tensão nessa referência, ela chega aqui a 0,80 e poucos, né? 0,80 e poucos por cento da tensão de barramento, né? Ou da tensão que eu quero sintetizar. Por quê? Então, observe aqui que a minha senoide, a minha referência, ela chega ao valor de 1, como esperado aqui. Mas a minha tensão sintetizada, ela não chega ao valor de 1 na fundamental. Além disso, aparecem as componentes harmônicas aqui. O mesmo efeito é no barramento CC, só que observe que existe uma diferença entre esse gráfico e esse gráfico. Aqui, a minha componente fundamental está em 60 Hz. Aqui, minha componente fundamental está em 0 Hz, porque aqui é o barramento CC, então é contínuo, então a energia está concentrada, né? A corrente está concentrada em 0 Hz, ou seja, contínuo, e aqui está concentrada no primeiro harmônico, que é 60 Hz. Uma outra aplicação bem interessante é se você quiser colocar esse inversor para injetar apenas potência reativa. Então eu posso indicar uma referência de corrente defasada da tensão da corrente em relação à tensão, e no caso aqui não dá para ver que está defasado, né? Mas sim, foi defasado da corrente em relação à tensão. E observe que aqui apareceu uma componente 60 Hz. Então tem a componente 60 Hz, porque mesmo ela sendo capacitiva, continua sendo 60 Hz. Como é que eu vou saber se ela é indutiva ou capacitiva? Eu deveria olhar, né, o deslocamento entre elas. Mas aqui eu posso observar no barramento CC. Observe o barramento CC. Como esse inversor simulado foi considerado ideal, a média da corrente é 0, ou seja, tem hora que o capacitor carrega, tem hora que o capacitor descarrega, tem hora que carrega, tem hora que descarrega, ou seja, não aparece nenhuma componente na frequência 0. Então não aparece nenhuma componente na frequência 0, apenas nas componentes, né, perto da frequência de aviamento. Então, se eu quiser utilizar um inversor fotovoltaico para injetar potência reativa no sistema, o preço que eu pago é o preço das frequências de chaveamento, né, das componentes da frequência de chaveamento que vão ser sintetizadas no sistema de potência. Lógico que na vida real vai aparecer um componente de 0 Hz devido às perdas que existem, né, perdas ativas que existem. Então finalizo por aqui essa aula de aplicação, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.